TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, estamos de volta ao programa Respostas aqui pela TV Imaculada. Queremos saudar a todos vocês que estão neste momento participando conosco aqui pela TV Imaculada, essa TV que evangeliza, essa TV que informa, essa TV que nos traz esperança. Estamos falando de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, falando aqui para Campo Grande, mas também pela nossa parabólica 321, canal 321 para todo o Brasil. Quero saudar então com muito carinho a todos. E nós queremos então começar o nosso programa, lembrando que ele é dividido em 3 blocos e na verdade o programa interage por 2 momentos. Primeiro momento, uma reflexão sobre um tema da atualidade a partir do ensinamento da igreja. E segundo momento são aqueles 2 blocos finais que nós tratamos especificamente das perguntas que vocês nos enviam. Se tratando das perguntas, você já sabe que o código do nosso estado é 67993470532. Vou repetir, 67993470532. Você pode enviar sua consideração, sua pergunta, tudo aquilo que você quer fazer chegar até nós, tá certo? E nós vamos continuar o documento Apostolicam Actuositatem, que inclusive eu estava assistindo a reprise do programa, a tradução desses 2 termos latins, o apostolado, né? Apostolicam Actuositatem, a atividade do apostolado, a atividade do cristão leigo, é um decreto do Concílio Vaticano II que tratou sobre aquilo que é a vocação, aquilo que é a missão do cristão leigo. Hoje nós vamos passar dentro ainda do tema da vocação dos leigos ao apostolado. Nós vamos passar para o número 4 do decreto, cujo tema é a espiritualidade dos leigos em ordem ao apostolado. Nós vamos então proceder com a leitura agora, na sequência, e no retorno a gente retoma com a reflexão sobre o texto de hoje. Então vamos para a leitura do número 4 do Decreto Apostolicam Actuositatem. A vocação dos leigos ao apostolado. A espiritualidade dos leigos em ordem ao apostolado, parte 1. A fonte e origem de todo o apostolado da Igreja é Cristo, enviado pelo Pai. Sendo assim, é evidente que a fecundidade do apostolado dos leigos depende da sua união vital com Cristo, segundo as palavras do Senhor. Aquele que permanece em mim e em quem eu permaneço, esse produz muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Esta vida de íntima união com Cristo na Igreja é auxiliada, é alimentada pelos auxílios espirituais comuns a todos os fiéis e de modo especial pela participação ativa na Sagrada Liturgia. E os leigos devem sentir-se deles de tal modo que, desempenhando corretamente as diversas tarefas terrenas nas condições ordinárias da existência, não separem da própria vida a união com Cristo, mas antes, realizando a própria atividade segundo a vontade de Deus, nela cresçam. É por este caminho que os leigos devem avançar na santidade com entusiasmo e alegria, esforçando-se por superar as dificuldades com prudência e paciência. Nem os cuidados familiares, nem outras ocupações profanas devem ser alheias à vida espiritual, conforme aquele ensinamento do apóstolo. Tudo que fizerdes, por palavras ou por obras, tudo seja
em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Esta vida exige o exercício constante da fé, da esperança e da caridade. Decreto Apostolicam Actuositatem, sobre o apostolado dos leigos. Quando nós falamos da missão dos leigos, nós estamos falando que essa missão é inserida dentro do corpo de Cristo, da comunidade de salvação. E sendo membros ativos deste mesmo corpo de Cristo, nós percebemos que aquilo que deve ser a alma do apostolado está ligado exatamente a Cristo. E de fato o documento começa afirmando que a fonte e a origem de todo o apostolado, atenção, de todo o apostolado, também dos leigos, todo o apostolado da igreja é Cristo, enviado pelo Pai. Neste sentido, nós podemos dizer que há uma sequência. O Filho é o missionário do Pai, enviado pelo Pai. E todos nós, pastores e povo de Deus, damos continuidade a esta missão que o Filho recebeu do Pai. Então vejam que a gente pode falar aqui de uma espécie de continuidade entre a missão recebida que o Filho recebeu do Pai de salvar o mundo e a missão de todos nós que somos igreja. Nesse sentido, o documento na sequência vai afirmar uma coisa que é fundamental para todos nós cristãos. A fecundidade do apostolado, aqui no caso específico, dos cristãos leigos, depende da sua união vital com Cristo. Aqui aquela passagem que é recordada, a passagem de João, capítulo 15, a relação que é colocada na imagem da videira. Aquele que permanece em mim e em quem eu permaneço, esse produz muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Veja que a fecundidade, o termo aqui usado pelo documento, a fecundidade é quando o apostolado frutifica. Mas este fruto só é possível ser produzido a partir da relação, da união, do amor vital com Cristo. Isso é algo que deve estar na alma do apostolado. Então, esta vida, o cristão leigo deve ter uma vida de união íntima com Cristo na igreja. Interessante que as duas realidades, a realidade da fé, da união com Cristo, uma união vital, mas também recordar que nós fazemos parte, estamos integrados no corpo de Cristo, que é a igreja. E a própria igreja vai dizer que os leigos, os cristãos leigos, vão ser auxiliados, e esses auxílios vão ser da ordem espiritual, da ordem sacramental, oriunda, sobretudo, em primeiro lugar, atenção, não das devoções. Em primeiro lugar, da participação ativa na sagrada liturgia. A devoção é um acessório importante, mas deve sempre, jamais deixar em tocar, não tocar na dimensão cristocêntrica da fé cristã. Se nós não sabemos quem é Cristo, nós não sabemos o que significa ser cristãos. O centro do apostolado é Cristo. Isso é importante ser dito, isso é importante ser recordado. E atenção, não são na ação litúrgica, os cristãos leigos não são meros espectadores. Por isso que eu corrijo à medida do possível, se eu vejo que é uma pessoa que eu tenho um pouco mais de proximidade, se é um membro da comunidade, quando a pessoa usa o velho jargão, eu assisti missa. Eu acredito que já é hora da gente trocar essas palavras. Usamos por muito tempo, tudo bem, mas vamos mudar, né? Que assistiu? Assistir, a gente assiste a TV, né? E mesmo assim a TV, veja o programa Respostas.
Vocês também podem participar, vocês podem enviar pergunta, tantos programas interativos que nós temos aqui, também pela TV Imaculada. Então esse negócio de assistir missa é complicado. Vamos evitar esses termos. Está participando, o Concílio Vaticano II fala de uma participação ativa. A palavra partecipare, né, ali do latim, tomar parte. Você não é um mero espectador da ação litúrgica. Também por isso que aí o chato do padre vai lá dizer para o ministro, quando o ministro vem dizer, padre, é o senhor que vai celebrar hoje. Olha, mas também você vai celebrar. Toda a comunidade é corpo celebrante, a cabeça e os membros. Já pensou um corpo sem cabeça e uma cabeça sem corpo? Que coisa esdrúxula, né? Que estranho! Então deve haver esta sintonia, deve haver esta comunhão que deve levar a todos a uma participação ativa. E ali, a Sagrada Liturgia, de modo muito especial, a Eucaristia, deve ser fonte de espiritualidade para o apostolado. Veja, os leigos devem servir-se desses meios, desses dons, né? Desempenhando aqui uma coisa que vai ser dita aqui, corretamente as diversas tarefas terrenas, naquelas que são chamadas as condições ordinárias da existência. Não vamos pensar assim que o cristão é cristão ou está vivendo sua religião quando ele se dirige ao templo, quando ele pratica a religiosidade. Mas não, aqui é um outro ponto, o apostolado não se separa da vida. Papa Paulo VI dizia que um dos piores divórcios do tempo presente da modernidade é a separação entre a fé e a vida. E se isso vale para todos os membros da igreja, muito mais vale para os cristãos leigos. Não se separa, não há uma divisão entre as tarefas, as condições ordinárias da vida e a união com Cristo na fé. Por isso, o documento vai dizer, não separem da própria vida a união com Cristo. Não separa. Não há um divórcio aqui. Realizando a própria atividade segundo a vontade de Deus. Então você é pai, você é um pai cristão. Você é um esposo, uma esposa, você é um esposo, uma esposa cristão. Ou seja, seu matrimônio, o cotidiano da sua vida em família, aquela educação para os valores que você vai dar para os seus filhos, são oriundos do quê? Sobretudo também da sua fé. Então, a prática cotidiana da vida, desde lavar uma louça, deve ser feito pelo cristão, jamais separado daquilo que é nossa fé. Fé e vida, essa separação não existe, até porque se engana quem pensa que religião é só praticar, é só o momento de prática religiosa. Religião é um modo de viver, é um modo de ser, o seguimento de Cristo não deixa fora nenhum momento das nossas condições ordinárias. E por isso, o documento vai continuar dizendo, e por este caminho que os leigos devem avançar na santidade. Estão vendo aqui, santidade não é coisa só de padre e freira não, viu gente? Isso aqui é para todo mundo. E devem avançar, o documento diz, com entusiasmo e alegria, esforçando-se para superar as dificuldades. Quer dizer, olha, o caminho não é fácil para ninguém, como não é também para os cristãos leigos. E aí também o documento termina dizendo, essa parte pelo menos que a gente leu hoje, essa primeira, que as ocupações profanas, nenhuma ocupação profana deve ser alheia à vida espiritual. Porque de fato é o apóstolo que, escrevendo à comunidade dos Colossenses, que diz: tudo que fizerdes, atenção, tudo é tudo. Tudo que fizerdes, por palavras ou por obras, tudo seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Então, é impossível pensar que o apostolado leigo, cristão leigo, é algo assim reduzido ou pensado simplesmente
a participação semanal, dominical, de modo especial, na Santa Eucaristia. É toda a vida que é iluminada pela realidade da fé. Vamos para o nosso intervalo, já terminamos esse primeiro bloco e voltamos na sequência. Nós estamos de volta ao segundo bloco do programa Respostas. Quero saudar a todos vocês que estão aqui participando, assistindo esse programa aqui pela TV Imaculada. Ficamos muito felizes com a audiência, com a participação de todos vocês. E nós vamos agora para o trabalho, que nesse segundo bloco, como nós decidimos aí num dos programas, nós decidimos assim com a direção do programa, nós vamos ocupar esse segundo bloco para continuar aquele estudo da missa parte por parte. E isso nasceu a partir de uma pergunta do Lucas, lá da Moreninhas 3, que nos perguntou qual o significado de cada parte da Santa Missa e por que ela está assim dividida. Nós falamos já sobre os ritos iniciais, porque nós estamos nesta parte, e nós já tínhamos inclusive falado para vocês que os ritos iniciais, essa primeira parte da missa, né, são os ritos que precedem a liturgia da palavra. E ele é composto então pelo cântico de entrada, é composto pela saudação, normalmente tirada de um texto bíblico, de uma saudação do apóstolo Paulo. Depois temos o ato penitencial, também o Kyrie, que é ligado ali, depois nós vamos explicar isso para vocês, porque na verdade o ato penitencial tem duas partes que compõem um único rito penitencial, também o Glória e a oração da coleta, a oração que coleta todas as intenções e que termina por dirigir ao Pai uma prece da Igreja enquanto Igreja. Veja que todos esses ritos iniciais, como já nós falamos para vocês, têm o caráter de exórdio, de uma exortação, de uma introdução, de uma preparação. Todos os ritos iniciais são uma fase propedêutica ao início da Eucaristia. E nesse sentido, todos estes ritos têm então como finalidade fazer com que os fiéis reunidos em assembleia se unam num único corpo celebrativo, que constituam uma comunhão, porque o fato de estar reunidos não significa que estamos unidos. Então veja que tem uma relação aqui espiritual mesmo, é uma comunhão, se a gente gostaria de usar um termo que hoje os jovens gostam, é uma química que forma esse corpo celebrativo. Então, os fiéis reunidos em assembleia, vejam, constituem por meio desses ritos, esses ritos predispõem a assembleia para que constituam uma comunhão e se disponham para ouvir atentamente a palavra de Deus, para que possam também celebrar dignamente a Eucaristia, o rito sacramental propriamente dito. Veja que esses ritos iniciais têm essa função inicial. O comentário inicial, como a gente já falou, tem a missão de introduzir os fiéis ao mistério celebrado. Digamos que nesse sentido, pedimos encarecidamente às comunidades, a partir de uma formação litúrgica, temos que lembrar que em muitas comunidades nossos comentários são muito longos, então nós precisamos tomar um pouco de cuidado com isso. Também a instrução geral do Missal Romano, já no número 25, fala daquilo que acontece na sequência, que é o canto de entrada. O canto de entrada, diz assim a instrução geral do Missal Romano, ali no número 25. Reunido o povo, enquanto o sacerdote entra com os ministros, começa o canto de entrada. A finalidade desse canto é abrir a celebração,
promover a união da Assembleia, introduzir no mistério do tempo litúrgico ou da festa que está sendo celebrado e acompanhar a procissão do sacerdote e dos ministros. Só para deixar claro para vocês que não precisa ser, o fato de que não precise, não é necessário ser dito, vamos cantar o canto de entrada para receber o padre e a equipe de celebração. Por quê? Porque não é essa a única função do canto de entrada. Também é essa. Deixar um pouco as coisas um pouco mais claras, deixar as coisas mais claras nesse sentido. Abrir a celebração, promover a união da Assembleia, todos em uníssono, todos estão cantando a uma só voz, introduzir no mistério celebrado do tempo litúrgico, da festa e acompanhar a procissão do sacerdote e dos demais membros da equipe de celebração. Tá? Durante o canto de entrada, nós percebemos alguns elementos que compõem, por exemplo, o início da missa. Estamos falando aqui de modo especial da missa dominical, né? O canto, durante a missa, todas as músicas fazem parte de cada momento. Então nós podemos dizer que através da música nós oramos cantando, porque é sempre oração. Através da música participamos da missa cantada, né? Da missa, participamos da missa cantando. Não é cantar na missa, é a missa, participamos da missa cantando. Então, não é simplesmente um mero fundo musical, não é um mero acompanhamento, não é uma mera trilha musical da celebração. É também parte constitutiva do rito. É nossa forma de nos colocarmos em comunhão uns com os outros e de elevarmos juntos como igreja o nosso louvor, nossa adoração, nossa reverência ao Senhor, ao Altíssimo. Por isso que é importante a participação da Assembleia de todos. Não é hora de apresentação de show gospel, não é hora de estrelismo, o canto litúrgico tem características próprias. Esse adjetivo litúrgico para a Igreja Católica quer dizer muito. Quer dizer muito. A procissão é representação de toda a igreja, que é o povo de Deus peregrino, caminhando rumo à pátria definitiva. Por isso que a procissão de entrada faz parte desse rito, porque representa aqui toda a igreja. A igreja é o povo de Deus, e o povo de Deus é um povo peregrino, que caminha rumo à comunhão plena de Deus, que caminha rumo ao coração do Pai, né? E todas as procissões na igreja têm esse sentido religioso, teológico, o caminho a se percorrer, tendo diante a meta, objetivo ao qual se quer chegar. Chegou ali, o padre beija o altar, como eu já disse para vocês, esse beijo, né? O pão e o vinho, por exemplo, são consagrados no altar é que ocorre o mistério eucarístico. O presidente da celebração, quando ele chega, ele beija o altar. Então, uma coisa que eu digo aqui para vocês, o padre, na verdade, ele não celebra a missa, ele preside a Eucaristia. É função, missão de presidência da ação litúrgica da Eucaristia, porque todos nós celebramos, todos. Como diz Papa Francisco, todos, todos, todos. Então, nesse sentido, é importante a gente cuidar com esses termos. O presidente da celebração beija o altar, que representa aquilo que a gente já falou para vocês no programa passado, representa Cristo. É sinal de carinho, é sinal de reverência por tão sublime lugar. Depois do Santíssimo, podemos dizer, nossos olhares se voltam para o altar e para a mesa da palavra, o ambão, né? E aí, enfim, no final, nós temos a saudação, o sinal da cruz, a saudação do padre, que é retirada normalmente, como eu disse para vocês,
em sua maioria, dos cumprimentos que Paulo dirigia em suas cartas quando escrevia para as comunidades por ele fundadas. O presidente da celebração e assembleia se saúdam ali. O encontro eucarístico é um encontro movido unicamente pelo amor de Deus, mas também é encontro com os irmãos. É encontro com os irmãos também. E chegamos no ato penitencial. Após saudar a assembleia que está presente, ainda como parte dos ritos iniciais, o sacerdote faz um convite, uma exortação, normalmente por meio de uma fórmula presente no missal romano, e depois dessa exortação, convidando todos a reconhecer os próprios pecados, a reconhecerem-se pecadores e, ao mesmo tempo, exatamente por isso, a olharem para a misericórdia de Deus e também admitirem a necessidade que temos dessa misericórdia de Deus. Mas entre a exortação e o canto, ou entre a exortação e a oração própria do ato penitencial, deveria se fazer um silêncio. Não é exortação, o canto já começa. Por quê? Porque, embora não tenha finalidade sacramental, o ato penitencial na missa também é um momento reflexivo. É um momento de perceber a minha distância da comunhão com o Senhor, naquilo que o meu pecado, a minha fragilidade me afastou da comunhão com Deus, da comunhão com a igreja. Esta é a hora de eu colocar minha mente para buscar a minha falta de comunhão com Deus, a minha falta de comunhão com Cristo. Então, após o reconhecimento dessa necessidade do arrependimento, a necessidade da misericórdia divina, o povo a pede em forma de um ato, digamos assim, de contrição, que demonstre, num primeiro momento, este arrependimento, que podem ser rezadas as diversas ou cantadas as diversas fórmulas de contrição que estão dispostas no missal, entre elas o confessor, o confiteor, que chama-se aquela oração: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs. Esta é a parte da exortação propriamente do ato penitencial. E normalmente as fórmulas do ato penitencial é feita em forma de diálogo por versículos bíblicos, também. Ou em forma de ladainha: Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Até aqui nós estamos falando da primeira parte do ato penitencial. Por quê? Porque o ato penitencial tem uma segunda parte. Qual que é? O Kyrie, o Senhor tem de piedade. Não pode faltar no ato penitencial a exortação, que é uma passagem bíblica onde se exprime o pedido de perdão, propriamente dito, e depois o Kyrie, que é esta invocação: Senhor, tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor, tem de piedade. Por exemplo, não pode na missa o canto só cantar Senhor, tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor, tem de piedade. Por quê? Porque tem que ter a exortação, que é a primeira parte, que pode ser o confesso a Deus Todo-Poderoso, que pode ser uma outra exortação segundo aquilo que se apresenta no missal. São todas fórmulas apresentadas com profundo sentido bíblico, onde a Assembleia exprime sua contrição. Por isso é chamado também ato de contrição, que é, por vezes, em forma de diálogo. Por exemplo, quando existe uma fórmula pouco conhecida, que o sacerdote pode dizer: tende compaixão de nós, Senhor. A Assembleia responde: porque somos pecadores. Veja que tem uma forma dialogada também no missal. E não é que o ato penitencial é obrigado que seja cantado todas as missas. No Brasil nós temos um pouco, comparando um pouco com o período que eu estive na Itália, a gente canta praticamente todos os cantos, mas não é uma coisa obrigatória, vamos assim dizer. Mas, de qualquer forma, o ato penitencial precisa ser
composto por estas duas partes, né? Em forma de ladainha: Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. A Assembleia responde: Senhor, tende piedade de nós. Ou canta-se, né? O famoso canto Senhor, que vieste salvar é um canto muito popular hoje, muito conhecido. Depois termina com a absolvição, vamos assim dizer, não sacramental do sacerdote. Tal ato pode ser substituído, por exemplo, em algumas missas, pela aspersão da água, que vai nos ajudar a rememorar, a recordar o nosso compromisso assumido pelo batismo, e através do simbolismo da água nós pedimos ao Senhor para sermos purificados. Essa ideia da purificação, né? Então cabe aqui dizer que o Senhor tem de piedade, em certo sentido, não pertence necessariamente ao ato penitencial, mas é parte indissolúvel dele, tá? Se você reza, por exemplo, a oração: confesso a Deus Todo-Poderoso, a vós, irmãos e irmãs, vem a absolvição: Deus Todo-Poderoso, Pai rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Depois da absolvição tem que ter o Kyrie: Senhor, tem de piedade, Cristo tem de piedade e Senhor tem de piedade. Gente, de modo geral, o ato penitencial tem que respeitar esta estrutura segundo o que se apresenta no missal romano, porque ali a comunidade está exprimindo a Deus sua contrição, seu arrependimento, está solicitando, implorando a misericórdia de Deus. Então veja, vou repetir: o Senhor tem de piedade não pertence necessariamente ao ato penitencial, na primeira parte, mas é parte integrante. Ele pode se dar, no caso dessa oração, confesso a Deus, o confiteor, confesso a Deus Todo-Poderoso, após a absolvição do padre, que no caso aqui é um canto que clama pela piedade de Deus. Por isso, não se pode omitir jamais o Kyrie, né? Jamais. Vai ser um erro se a gente omitir o Kyrie após o ato penitencial, quando este é cantado, tá certo? Não vamos esquecer dessas duas partes, então, do ato penitencial. Vamos para o nosso intervalo, que vai ser bem rápido, e a gente volta na sequência. Até daqui a pouco. De volta ao terceiro e último bloco do programa Respostas. Como o tempo passa bem rápido aqui. E queremos mais uma vez agradecer as perguntas que nos chegam, a participação de vocês. Isso é algo que nos incentiva muito a continuar esse trabalho aqui pela TV Imaculada. Olha, já tem uns dias que essa pergunta está aqui, mas já fomos até cobrados, né, pelo pessoal lá de Goiabeira, Minas Gerais. Olha, é uma graça a gente saber que nós temos pessoas de todo esse nosso Brasil amado aí atentos ao programa Respostas. Pessoal de Goiabeira, Minas Gerais. É o Charlisson. Eu acredito que eu estou pronunciando o nome corretamente, né? O Charlisson de Goiabeira, Minas Gerais, escreveu o seguinte: bom dia. Bom dia. Sua bênção, Padre, lhe seja concedida. Ele continua: na hora da comunhão, tem que esperar o Padre comungar para os fiéis sentarem? Alguns fiéis esperam o Padre comungar para sentar. Parabéns pelo programa, estou aprendendo muito. Veja, Charlisson, obrigado pela sua paciência, porque a gente sabe que essa pergunta ficou aqui alguns dias e não foram poucos. Que bom que você perseverou, espero que você esteja nesse momento participando conosco. Muito obrigado pelos cumprimentos, você disse também que está aprendendo muito, que coisa boa, né, Charlisson? Isso muito nos alegra, muito nos alegra. Charlisson, depois que eu recebi a sua pergunta, e de fato por isso que eu estou dizendo que ela já está aqui há alguns dias, porque de fato eu fui fazer uma pesquisa se existe alguma norma, alguma rubrica que
explicite a necessidade de esperar a comunhão do padre. Eu digo assim, que por enquanto, eu posso te dizer que eu não encontrei em nenhum lugar, digamos assim, a especificação desta exigência. E você tem razão, porque eu acredito que em alguns cursos de liturgia, alguém deve ter dito, ou talvez nas próprias redes sociais, que é necessário esperar a comunhão do padre para que os demais possam se sentar. Uma das coisas que eu poderia te dizer, que eu percebi isso porque na própria comunidade onde eu colaboro, que é a comunidade Santuário, Paróquia Santuário Nossa Senhora da Badia, aqui na Arquidiocese de Campo Grande, eu percebo isso. Nunca cheguei a comentar com a comunidade, mas eu percebo que as pessoas ficam esperando a comunhão do padre, do sacerdote que está presidindo a Eucaristia. O fato de que eu não tenha encontrado ainda uma orientação onde esta exigência de ficar de pé exista, não significa que ela não exista, mas, assim, nos livros oficiais, eu estou dizendo para você que eu não encontrei isso, não encontrei. Agora, uma coisa que a gente precisa refletir, há sempre dentro da Assembleia Litúrgica a preocupação com a comunhão, também naquilo que são os gestos da Assembleia. Sentar, levantar, ajoelhar-se, fazer reverência, juntar as mãos. Porque aquilo que se pede de nós, sobretudo ali, é uma atitude, uma postura orante. É uma postura orante. Sinceramente, Charleson, enquanto eu não descubro uma legislação afim, pertinente, eu lembro que eu já trabalhei, muitos cursos de liturgia, sobretudo durante a minha fase de formação, antes da ordenação. Eu nunca lembro disso. Nunca nas formações que eu trabalhei, eu encontrei também trabalhando como cerimonial da diocese, né? Da diocese onde eu sou encardinado, que é a Diocese de Dourados, Mato Grosso do Sul, aqui no estado. Eu nunca encontrei essa informação sobre a necessidade de esperar o padre comungar para poder sentar. Até porque tem uma coisa que é lógica, que fica difícil para existir uma norma do gênero. Por quê? Porque muitas pessoas estão ali, preferem não sentar para ficar em atitude pascal, atitude de espera, de aguardar a recepção da comunhão. Por quê? Porque assim que comunga, por vezes os ministros, e acontece em algumas comunidades, como eu já vi, que os ministros vão para a distribuição do corpo de Cristo, já praticamente em concomitância com a comunhão do sacerdote. Então tem muita gente que nem senta, que prefere ficar de pé. Então, nesse sentido, o mais importante aqui não é esperar o padre comungar, mas é esperar o corpo de Cristo. É predispor meu coração para o encontro, porque agora aqui se chama rito da comunhão. O central aqui agora é a recepção da comunhão, que pode ser também espiritual, em alguns casos específicos, mas também esta comunhão ali com o corpo de Cristo já na forma consagrado, né? Consagrado naquela Eucaristia. Então, o ponto central aqui é estar pronto para receber o Cristo. E não o fato de que espere o padre ou não, o padre comungar ou não. Agora, dito isso, pode ser um pouco mal interpretado o que eu estou falando. Em que sentido? Que sim, a primeira comunhão, o início da comunhão, a distribuição da comunhão deveria, pelo menos, esperar o presidente da celebração comungar, digamos. Até por uma questão objetiva.
posso distribuir a comunhão depois que eu comunguei. Normalmente acontece nessa ordem. Isso vale também para os ministros extraordinários da comunhão. Primeiro comungam, recebem o corpo de Cristo e depois se dispõem ao serviço por meio da distribuição do corpo de Cristo. E vejam, no caso de uma celebração, por exemplo, que tem vários concelebrantes, isso não é possível. Você imagina se o povo ficar esperando todos os padres comungarem? Demora, tá? Então, não penso que exista esta proibição. Nesse sentido, não é um problema que a comunidade se sente. O que é importante é que a comunidade espere a comunhão do padre, ou em pé ou sentado, tá? Mas, se alguém aí encontrar alguma coisa e puder mandar, manda pra gente, sem problema nenhum, tá? Nesse sentido, eu digo que a prática, o importante é a predisposição, o estar pronto para receber o Cristo, com aqueles gestos e atitudes no modo com que cada um escolheu, que pode ser na boca, que pode ser na mão, que pode ser também ajoelhado na boca. Isso são as 3 formas que o fiel, inclusive, faculta ao fiel a escolha dessa forma. Caros, a questão, então, vou repetir uma coisa aqui. A questão central não é em si de ficar em pé ou ficar sentado. É, de fato, esperar a comunhão de quem preside a Eucaristia e, em seguida, nós podemos dizer que predispor nosso coração para a nossa vez de comungar. Porque, de fato, ali o Cristo, na presidência da Eucaristia, está a presença de Cristo. Então, nesse sentido, o padre ali está como membro da igreja, mas está como aquele que tem a missão de presidir. Então, nesse duplo exercício, né, de ministério, no caso, de um lado do ministério ordenado e de outro também, ele é um membro do corpo celebrante, um membro. Então, o que se espera é a comunhão do padre. A postura de estar de pé ou estar sentado é por uma questão assim, óbvia, prática, vamos dizer, não é óbvia, mas é melhor corrigindo, por uma questão prática. A ordem é essa: primeiro quem preside, comunga, na sequência os ministros e que vão distribuir a comunhão. Então, nesse sentido, eu sei que tem comunidades que preferem todos esperar, provavelmente foi porque escutaram em algum lugar, provavelmente porque teve uma formação, porque eu posso até perguntar lá no santuário onde eu colaboro, porque eu percebo que as pessoas esperam. As pessoas esperam o padre comungar em pé, tá? Esperam em pé, e na sequência alguns sentam e outros já vão para a fila de comunhão. Porque em se tratando de assembleias menores, a gente não espera muito. Então tem gente que nem senta, permanece de pé. Mas eu não encontrei que esteja previsto esperar de pé. Olha, lá na rubrica está escrito. Não está escrito. Fique de pé o povo para esperar a comunhão do padre. Tá? Então, nesse sentido, nós não temos uma questão. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não cair, por exemplo, num lado, nós não precisamos de normas. Não. E o outro, o legalismo, né? O legalismo, que seria aquela rigidez que é incapaz de perceber que a vida, que o rito serve à ação de Deus. Mas é necessário, mas não cair no perigo do ritualismo. O problema aqui é o ismo. Como se por força do rito, né? E aí a gente precisa tentar, que é o por isso que a atitude do nosso coração deve estar externada nos gestos. Do nosso da
alma, do nosso coração, do nosso ser mais íntimo, presente na Eucaristia, presente. Esse é o estar presente. Charleston, então, não é pecado, fica, tá? Mas se a comunidade opta por todo mundo de pé esperando a comunhão, também não. Mas não, isso não está prescrito. Isso não está prescrito. Tá certo? Agora nós vamos para a pergunta da Andréia. Andréia, não está dito aqui, gente, de onde que é a Andréia, tá? Não está dito aqui. E nesse sentido, nós queremos mais uma vez agradecer, tá? Pela sua... Tá aqui, né? A pergunta da Andréia: quem tem filhos fora do casamento pode comungar? Olha, Andréia, posso dizer em primeiro lugar que depende. Depende da situação do vínculo. Por exemplo, se a pessoa passou, por exemplo, por um processo de nulidade matrimonial, tá? Passou por um processo de nulidade, que não é divórcio. Processo de nulidade, o casamento a igreja reconheceu através de um processo jurídico canônico que não houve estabelecimento de vínculo, né, no matrimônio. Mas acontece que esse casal que agora o casamento não aconteceu, tiveram filhos. Mas essa pessoa que já não tem vínculo com outra pessoa pode casar na igreja. E ela se casou com outra pessoa, mas ela tem filhos fora do casamento. Isso não é um problema, porque ela está no que nós chamamos uma situação absolutamente regular com relação. Ela passou por um processo de nulidade matrimonial, tem o filho fora do casamento, mas está casada regularmente com aquela pessoa que estabeleceu, agora sim, um vínculo e está casada também na igreja. Pode acontecer também o seguinte, que alguém do matrimônio pula a cerca, depois há o perdão, famoso pular a cerca, há o perdão de um dos cônjuges, e aí o que acontece? Se sabe que o matrimônio continuou, foi dado o perdão, mas nessa relação extraconjugal apareceu um filho. Isso é muito frequente, é muito comum até certo ponto dentro da nossa sociedade, sobretudo com o homem, né? Parece que isso há uma certa, eu não diria ser uma conivência da sociedade, mas enfim, tá, não vou entrar nesse mérito agora, deixa pra lá, tá? A gente já está chegando ao final também, eu não quero entrar nesse BO aqui. Então, o que dificulta a questão da comunhão não é o fato de ter filhos fora do casamento, mas se está vivendo aquilo que a igreja chama de situação regular. Regular se eu me divorciei, eu não estou convivendo com outra pessoa, eu posso comungar. Se eu estou legitimamente, canonicamente, casado com uma pessoa, estou vivendo com esta pessoa, embora por situações X e Y tenha um filho fora desse núcleo matrimonial. Isso não impede, tá? O que não pode no caso aqui da convivência sem o sacramento, quando um dos dois, por exemplo, não pode contrair novo vínculo porque não há declaração de nulidade do vínculo anterior, ou seja, ele continua valendo. Então, essa é a questão que pauta aqui sobre o receber ou não receber a comunhão, tá? Então, chegamos ao final do nosso programa, respostas, junto com a gratidão pela participação de todos vocês, também pelas perguntas. Nós queremos invocar a bênção do bom Deus pela intercessão de Maria Imaculada, assim reconhecida na nossa fé como uma mulher toda de Deus, toda cheia de graça. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão de Maria Imaculada desça sobre você, sobre sua vida, sobre as pessoas que você ama e sobre todos os seus projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Com a promessa de um reencontro, com aquela gratidão pela participação de todos vocês, encerramos aqui o programa
respostas pela TV Imaculada. Salve Maria Imaculada. Meu coração é para ti, Senhor. Meu coração é para ti.